Olá jovens, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou também escritor e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto que ficou martelando na minha cabeça por alguns dias e eu resolvi trazer para talvez dar mais uma luz para vocês sobre este movimento, que é sobre a tal da lei da atração, a tal da escala Hawkins de vibração da nossa consciência, que para quem não conhece é essa tabelinha aqui. O que acontece? Desde que eu comecei os meus estudos de terapias holísticas, lá em 2013, que constantemente eu me deparo com essa tabela de vibração do Hawkins, com algumas outras ideias de que aquilo que a gente vibra internamente, a gente acaba de alguma forma trazendo e atraindo isso para as nossas vidas. E eu concordo sim com este movimento que é aquilo que a gente vibra internamente, a gente vai proporcionar mais daquela coisa no nosso dia a dia. A gente vai vivenciar mais aquilo que condiz com a nossa vibração. É como o Rupert Sheldrake fala sobre a ressonância mórfica lá, quando a gente vai tentar explicar as constelações. A gente consegue perceber a informação no campo porque algo do campo daquela pessoa vibra com algo que está em mim e a partir daí eu consigo captar aquela informação. E da mesma forma, os sentimentos que a gente sente, eles também têm uma vibração que foi mapeado pelo Hawkins lá, que se eu não me engano é um psiquiatra, e que mediu a frequência vibracional de algumas emoções, de alguns estágios da consciência. E o que é que o Hawkins fala nessa tabelinha aqui? Ele fala que tem algumas vibrações mais baixas que vão acabar, como consequência, comprimindo a nossa vida, ou seja, a nossa vida não se expande, a nossa consciência não se expande nessas frequências. E existem as frequências mais elevadas, que são frequências que facilitam, que trazem uma maior expansão para a nossa consciência e para a nossa vida. Só que, aí vem o só que Benito vem trazer para vocês. Uma coisa que me deixava sempre muito avesso a essa ideia, era uma ideia que muitas vezes é passada junto com este conhecimento das nossas vibrações e do tanto que ele atrai uma realidade para a nossa vida, atrelada a uma ideia como se fosse muito fácil a gente conseguir vibrar nessas altas vibrações. Como, por exemplo, é fácil vibrar na alegria, então esteja mais alegre que a sua vida vai se tornar mais alegre. Ou viva mais no amor que a sua vida vai ter mais amor. Tenha mais paz que a vida vai trazer mais paz. E talvez se você viu os outros vídeos que eu falei muito da importância da aceitação de algo. A aceitação, ela dentro das escalas de frequências elevadas, ela ainda é uma das mais baixas. E eu estou trazendo a aceitação de exemplo para você ver o quanto que já é difícil para a gente estar neste estágio de olhar para a vida com aceitação, com acolhimento. Eu acredito sim hoje que as frequências que a gente tem internamente vão direcionar as nossas vidas para algum lugar, ou elevado e expandido, ou rebaixado e reprimido. Mas uma questão importante que eu acho que às vezes é negligenciada por alguns autores e por algumas pessoas que falam na internet e que eu acho importante que você comece a examinar é a seguinte: é olhar mais profundamente para o que existe dentro de você que te impede de vibrar nessa aceitação. O que existe dentro de você que te impede até mesmo de sair das vibrações mais baixas e ir elevando essas vibrações. Porque perceba só uma coisa, não é à toa que a gente muitas vezes vibre na vergonha, na culpa, na raiva ou em algumas das outras vibrações, das baixas vibrações. Não vou lembrar de todas aqui agora, eu estou sem a tabela aberta. Mas percebe só, não é puramente num comando mental que você vai dar para o seu corpo, que você vai dar para a sua mente, que você vai conseguir vibrar e se manter vibrando nestas altas vibrações para que a sua realidade mude no futuro. Isso é importante também. Não é só você vibrar uma vez na alegria que a sua vida vai se transformar.
Essa transformação que a nossa vibração interna proporciona, ela leva um tempo. A gente precisa manter-se nessa vibração para que essa vibração consiga transformar realmente a nossa realidade. Então perceba, você se propõe, por exemplo, a começar a vibrar na aceitação. Vamos falar da aceitação, que é o que eu falo muito nos meus atendimentos de constelação e aqui também no YouTube. E aí vamos dizer que você começa a vibrar na aceitação. Então você já começa a observar as coisas que você não aceita e começa a trabalhar internamente e processar na sua consciência, cognitivamente, para começar a aceitar essas coisas. Só que você não vai ficar como um monge budista dentro de um mosteiro meditando. Você vai estar diante da vida. E nesse diante da vida, você vai acabar se surpreendendo constantemente com coisas que você ainda não aceita. Então percebe só, vai ser muito difícil a gente conseguir, e muito mais difícil quando a gente não fez o nosso trabalho interno bem feito, mas vai ser muito difícil a gente conseguir estar constantemente em uma vibração elevada, se dentro da gente ainda tem um monte de treta que impedem a gente de vibrar nessas vibrações elevadas. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje não é que eu desacredito da importância e da eficiência dessas altas vibrações. Muito pelo contrário, eu experimento constantemente na minha própria vida. Quando eu trago mais atenção para a minha vibração e busco trabalhar aquilo que está me impedindo de estar numa alta vibração e começar a vibrar nessa alta vibração, eu percebo real aquilo que muda na minha vida a partir deste movimento interno, que é um movimento em direção a essa alta vibração. Então o que eu quero trazer para você não é um desacreditar neste movimento, nessa vibração interior da gente. O que eu quero trazer para vocês é a atenção de que não é se forçando a vibrar uma alta vibração que você vai conseguir realmente vibrar nessa alta vibração e manter essa alta vibração para que a sua realidade mude. Tenha consciência de que as suas emoções, aquilo que você está passando, tem uma vibração que vai trazer algo para a sua vida, mas lembre-se que você não é um computador que puramente vai lá apertar 2 teclinhas e mudar de vibração e a partir daí a realidade muda. É preciso ter uma disposição de se olhar, de olhar para as suas próprias questões, para que você consiga realmente trabalhar aquilo que te impede de vibrar nas altas vibrações, para que você realmente consiga mudar a sua realidade. E eu sei também que tem muita gente que não acredita nisso tudo, tá? Que acha que isso é baboseira, que isso é conversa para vender livro e curso ou para vender terapia. E aí eu tenho um pensamento bem racional, que talvez você que seja descrente deste movimento, comece pelo menos a considerar isso. E eu comecei a pensar isso porque eu também sou um cara muito cético. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas antes de me tornar constelador, eu via uma amiga minha falando de constelação, de terapias holísticas, eu falava, você está ficando louca com esses negócios de energia, isso daí não existe não. Até o dia que eu fui mergulhar, experimentar e ver os efeitos. Mas tá, voltando lá para você que é muito racional e muito cética. Pega essa escala de emoções, vou botar aqui de novo, e comece a perceber e a refletir puramente uma coisa. Como que é você diante da vida quando você está nessas baixas emoções, vamos nem falar de vibração, mas quando você está nessas baixas emoções, e como que você se comporta na vida quando você está nessas altas emoções? Como que você trabalha quando você está lá na culpa, na raiva, no medo? E como que você trabalha quando você está na alegria, quando você está no amor, aquilo que você faz? Vamos para um outro exemplo. Como é você dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento amoroso, quando você está nesses altos sentimentos, nessas altas vibrações? E como é você nesse mesmo lugar, quando você está no medo, na tristeza, na raiva, na vergonha? Percebe só que se você for racionalizar mesmo, o seu comportamento diante da vida e diante daquilo que se apresenta, a partir daquilo que você está sentindo aí dentro, é óbvio
que a sua postura, quando você está vivendo nos altos sentimentos, nas altas vibrações, a sua postura é uma postura melhor. É uma postura que vai trazer coisas boas para a sua vida. Então perceba que você não precisa ter uma crença em algo superior, no universo, em Deus, para justificar que aquilo que você internamente sente faz uma vibração e traz mais dessa vibração para você. Basta você, que é racional, começar a pensar, poxa vida, como é que eu estou me comportando quando eu estou na minha casa com raiva, com medo, com vergonha? Percebe que todos esses sentimentos que levam a uma baixa frequência, eles são sentimentos que vão te colocar diante da vida numa postura que vai fazer tudo cada vez ir pior. Então é preciso fazer, mais uma vez, essa tal dessa investigação interna. Porque vai ser preciso olhar para dentro e perceber, poxa vida, o que é que está me deixando neste lugar de medo, neste lugar de vergonha, neste lugar de tristeza, neste lugar de raiva, para que, ao elaborar e ao trabalhar todas essas emoções de baixa vibração, você consiga ir passo a passo, aumentando essa vibração para as altas vibrações, que é onde a vida consegue se expandir, onde a vida consegue crescer, tá? Não pense que você está aí mergulhada na vergonha, que é o nível mais baixo, e que puramente por querer manter uma vibração do amor, você vai simplesmente fazer uma meditação e vai ficar vibrando no amor para sempre. Não vai. A coisa que eu mais acho importante ver aqui é que o buraco é mais embaixo. Existem uma série de questões internas na gente que fizeram a gente viver a baixa vibração e que nos impedem automaticamente de viver as altas vibrações. Então não tem atalho para sair da baixa vibração e ir para a alta vibração. É preciso fazer este trabalho interno, olhar para dentro de você, trabalhar esse tanto de dor que te coloca nessas baixas vibrações, para que você consiga não só sentir em um momento a alta vibração, mas se manter o máximo de tempo possível nas altas vibrações, para que a sua vida realmente comece a ter uma mudança significativa. Não conheço ninguém ainda que consiga viver nas altas vibrações constantemente, tá? Nós somos humanos, é preciso acolher este movimento que é, por vezes, nós vamos vivenciar as baixas vibrações. E perceba só que quando a gente acolhe, quando a gente aceita que nós somos humanos e que vamos viver em determinados momentos as baixas vibrações, automaticamente a gente já se eleva um pouquinho, porque a gente sai desse fechamento do medo, da tristeza, da vergonha, e ao aceitar isso que é uma condição humana da gente, a gente já dá muitos passos em direção às vibrações mais altas, tá? Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo, te espero num próximo e já fui!